agropecuarista do município de Miranda, Mato Grosso do Sul. Estou aqui com meu filho, Vitor, para falarmos um pouco do capiaçu. Capiaçu é capineira essa que foi criado em 2016 pela Embrapa, gado de leite, que foi lançado no comércio em 2017. Capineira essa que muita gente, por não conhecer, fala mal, usou mal, fala mal. Mas eu tenho essa capineira na minha propriedade e hoje estou aqui para falar o que acontece lá na minha propriedade. Então eu tenho para falar para vocês que ela é uma capineira que produz muito. Ela supera a cana-de-açúcar, supera o milho, o camarão, enfim, todas as capineiras que eu conheço, ela supera todas, tanto em produtividade como em volume de massa verde. Se você cuidar bem dela, ela produz até 300 toneladas no ano, com 3 cortes, mas se você cuidar mais, você pode fazer até 4 cortes, vai depender aí da sua propriedade. Mas ela é um volumoso de excelente qualidade e eu tenho lá, não me arrependo, pesquisei bastante quando eu fui plantar, para não plantar errado, alguma coisa que estava errado eu corrigi e estamos lá. Nós damos in natura no coxo, fazemos silagem também e o meu filho Vitor aqui vai falar um pouco sobre a silagem, porque antes de conhecer o capiaçu, o Vitor sempre já estava ao meu lado fazendo silagem de milho, de cana-de-açúcar, enfim, o que a gente tinha na propriedade, camarão e esse tipo de propriedade. Então, ele desde guri já enfrentava boca de triturador, que eu tenho até hoje lá, para fazer a silagem. Hoje ele vê um triturador, ele fala, não, eu não quero mais, pai. Já tem ensiladeira, engatado no trator, com mais facilidade. Então a gente se envolveu, cresceu, né? E nosso rebanho também aumentou. Então não teria como a gente ficar com o tratorzinho. Tem que montar no trator para uma maior escala que a gente tem lá. Pode comentar aí, Vitor. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. O capiaçu na nossa propriedade, ele surgiu de uma necessidade que nós tínhamos, que era tratar o gado no período de estiagem, né, um período de seca, que chega todo ano para nós que somos produtores rurais, né? Isso é comum na vivência do produtor rural. Então nós tínhamos uma demanda para ele, né? Na verdade nós tínhamos duas demandas, né? E através de pesquisas que nós fizemos lá em casa, sentado na varanda de casa com nossos celulares, né? A gente teve o conhecimento do capiaçu, uma capineira nova, de alta produtividade, com um bom valor nutricional, e surgiu aquele interesse, né, da nossa parte em trazer o capiaçu para dentro da nossa propriedade, né? Nós ali já trabalhávamos com cultura de milho consorciado com sorgo, né? Nós fizemos muita silagem de milho consorciado com sorgo. Nós também fizemos o trato dos nossos animais utilizando cana, né? Cana de açúcar. Também fizemos a utilização de capim-cameron, né? Então, assim, todas essas culturas que são comumente utilizadas aí para o período da seca, né? Que algumas são plantadas no período da água, armazenadas através da silagem, né? No período das águas e utilizadas no período da seca, e outras são deixadas, né? Plantadas e cortada verde fornecida no coxo no período da seca, como o capim-cameron e a cana-de-açúcar, né? E através dessa demanda que nós tínhamos, que era o quê? Tratar o nosso gado no período da estiagem e também trabalhar com a possibilidade de você aumentar a unidade animal por hectare dentro de uma propriedade. Nós somos pequenos e médios produtores rurais, a gente sempre está priorizando, né, uma maior produção dentro das nossas chácaras, sítios, fazendas, né? Nós somos pequenos produtores e nada mais interessante para um produtor rural como o aumento da sua produtividade, né?
Então o capim-açu ele possibilitou essas duas coisas dentro da nossa propriedade. Ele possibilitou você aumentar a unidade de animal por hectare e também possibilitou tratar os animais no período da estiagem, através da colocação de de silagem no coxo, né, o fornecimento de silagem, e também do próprio capim verde cortado in natura e servido no coxo, porque no período da estiagem ele também está produzindo, né? Capim de alta produção, como meu pai mesmo bem disse, ele é um capim que produz aí algo em torno de 300 toneladas por ano, em 3 cortes. Ele é um capim de alta volumosidade, ele é um capim com bom valor nutricional, então se você fornecer para o seu gado, junto com uma suplementação básica, você pode até ter um ganho médio diário de arroba, né, dentro dos seus animais. Então é isso, o capim-açu ele surgiu dentro da nossa propriedade através de uma necessidade que nós tínhamos, né? E ele cumpriu muito bem essa demanda que nós tínhamos para ele. O capiaçu, ele tem a sua idade certa para você cortar ele. Se você quer dar in natura no coxo, verde, como o Vitor acabou de falar aí, é um tempo. E para fazer silagem é outro tempo. Então, o produtor não pode se confundir e não pode desobedecer essas regras básicas do capiaçu. É como uma outra silagem qualquer. O milho, por exemplo, também é a mesma coisa. Se você cortar ele muito verdinho, vai dar muito churume e não vai dar uma silagem que presta também. E para você cortar para pôr no coxo, o capiaçu é dessa forma. Tem o tempo certo que você tem que obedecer. Ele vai ter a matéria verde certinha e a matéria seca suficiente para os seus animais comer e ficar alimentado. Então você não pode cortar nem antes e nem depois. Tem que cortar na hora certa. E para fazer silagem é a mesma coisa. Se passou da hora de fazer silagem, ele vai dar muita fibra, não vai dar uma silagem que presta. E uma silagem boa, ela é como você armazenar você vai lá no mercado, compra um enlatado, uma coisa, está lá conservado com todos os nutrientes que tem. Então, a silagem nada mais é o que? Você guardar aquele alimento para o seu rebanho, na entre-safra, com todos os nutrientes que ela tem. Então, para acontecer isso, ela tem que ser bem feita, não pode ser meia boca. E para fazer bem feita, você tem que seguir um roteiro do capiaçu, senão vai dar errado. O capim-açu, como todo capim, ele possui seu ponto de corte, ele possui todas essas regrinhas que você precisa seguir para a melhor utilização dele, né? Por exemplo, um capim de pastejo, vamos citar aí o braquiarão, né? Ele tem o ponto de entrada, ele tem o ponto de retirada dos animais quando você está fazendo o pastejo, né? Para quê? Para ter uma melhor utilização desse capim, né? Você vai ter um melhor aproveitamento pelo animal e você não vai sacrificar tanto o seu pasto quando você utiliza ele adequadamente. E o capim-açu, como ele é um capim, mas ele é um capim de capineira, é um capim que necessariamente ele precisa ser processado e colocado no coxo, mas ele também tem os seus pontos de corte, né? Se você cortar ele muito novo, ele vai apresentar muito líquido, então você quase não vai ter matéria seca, né? E o animal, ele, para boa digestibilidade dele, ele necessariamente precisa de um teor de matéria seca considerado, né? Precisa ser considerado o teor de matéria seca do alimento que você está dando para ele, né? E quando muito passado do ponto, né? Ele apresenta realmente muitas fibras. E isso dificulta a digestibilidade do animal, sem contar que você tem uma perda muito elevada de nutrientes. Então você vai ter que acrescentar muitos nutrientes no coxo através de uma suplementação, seja uma suplementação proteico-energética ou do próprio mineral, né? Então o certo é a gente trabalhar com capim-açu sempre nos pontos certos. Se eu vou servi-lo verde no coxo,
existe um ponto certo para isso, para você cortar, para você servir no coxo, né? Fazer o trato dos seus animais. Pretendo fazer silagem com o meu capim-açu. Se você pretende fazer silagem, ele também possui o ponto certo para você fazer silagem, onde ele não vai apresentar um teor de umidade tão elevado e você vai ter um processo de ensilagem e um silo de qualidade para tratar os seus animais, né? Lembrando que quando a gente segue à risca um processo de ensilagem, com todo o capricho que deve ser feito, a gente preserva os nutrientes da matéria que a gente está ensilando. Então, se o capim-açu ele possui um bom valor nutricional no momento da sua ensilagem, e se essa ensilagem for feita de maneira adequada, seguindo todo o regramento que tem que ser feito, esses valores nutricionais serão mantidos. E quando você for fornecê-lo no coxo para os seus animais, pouco você precisará acrescentar para que você tenha aí um ganho médio diário de arroba dentro da sua propriedade. Porque muita gente pergunta, como posso colher na mão o capiaçu? Pode sim, o capiaçu ele pode colher na mão. Você vai lá com um facão, machete, corta ele, passa no triturador, põe no inoculante, certo? E pode ensilar ele, pode ensilar no saco, guardar ele tranquilo. Então é uma forma de você colher. E pode colher com trator também. Mas sempre eu aconselho, quando você plantar o capiaçu, ele é uma capineira que dura 15 anos, não é 5 anos, nem 10, né? 15 anos. 15 anos eu acho que é muito tempo. Então é como você fazer uma casa, faz um alicerce bem feito, que aí você vai ter para sempre, não vai cair. Então o que acontece com o capiaçu? Você plantando ele bem plantado, no espaçamento correto, certinho, que você possa colher na mão. Amanhã você quer colher com maquinário, está achando difícil, achou um maquinário, apareceu alguma pessoa que faz esse tipo de serviço, porque tem muitos lugares que tem as pessoas que vai e presta esse tipo de serviço, cobra lá por hora ou coisa assim, vai lá e efetua o seu serviço. Mas se você plantou ele com um espaço incorreto, você não vai ter condições de contratar essa equipe para colher para você, que fica bem em conta. Então eu aconselho, planta no espaçamento correto, que você pode, no espaçamento correto de colher com maquinário, você pode colher na mão também, não é problema. Agora, se você plantar no espaçamento, eu vou colher na mão, vou plantar tudo pertinho um do outro, você pode sofrer dor de cabeça lá na frente. Você quer mudar a regra dali 2 anos ou 3 anos, porque 15 anos é bastante tempo, eu acho que é bastante tempo. Então, aí você está com o espaçamento incorreto de passar uma máquina, um trator. Aí você não vai pegar essa oportunidade de colher mais rápido e mais barato, porque tudo que se faz com maquinário é mais barato do que você contratar mão de obra. Mas ele pode ser colhido de forma que você achar melhor aí na sua propriedade, de acordo com a sua demanda. O plantio do capim-açu, ele demanda algumas necessidades que a pessoa que opte por plantá-lo a levar em consideração. Por exemplo, o capim-açu ele oferece uma gama de possibilidades para aquela pessoa que deseja plantá-lo. Por exemplo, você pode comercializar a gema dele, você pode fornecê-lo in natura no coxo, você pode fazer silagem, né? Então, quando você decidir plantar o capim-açu, deve-se levar em consideração que é uma cultura que vai produzir durante um período de 5 a 15 anos, né? 5, 10, 15 anos de produção. Durante esse tempo, a propriedade rural, ela passa por transformações, a gente sabe disso, né? Automaticamente, as coisas vão se alterando dentro da própria propriedade. Então,
tudo isso tem que se levar em consideração, né? Ele é um capim com alta produtividade, ele é um capim que produz durante muito tempo, né? Ele serve para várias finalidades e tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai plantar o seu capim-açu, né? Então hoje nós trabalhamos lá dentro da propriedade com um trator e a ensiladeira acoplada a ele, ela vai fazendo a colheita do capim, processando e jogando na carreta, mas nem sempre foi assim, né? Antigamente utilizava-se triturador, nós utilizávamos o triturador onde a gente alimentava ele manualmente. Então, se hoje você trabalha com um triturador que é alimentado manualmente e futuramente você pretende fazer a aquisição de um trator com uma ensiladeira, você tem que levar isso em consideração quando você vai fazer o plantio do seu capim-açu. Então, assim, na hora de que você opta por plantar o capim, você tem que levar em consideração esses fatores para que você cometa o mínimo de equívocos, o mínimo de erros possíveis dentro da sua lavoura, para evitar maiores assim, dores de cabeça mesmo na hora que você for fazer a utilização da sua capineira. Já fiz muito tipo, já fiz silagem de trincheira, que é você cortar o capiaçu. Na época era mais milho, né? O capiaçu também hoje eu faço com capiaçu. Você cortar, eu tenho ensiladeira lá, então eu corto com a ensiladeira, põe no vagão, o vagão descarrega lá no buraco que a gente tem lá e soca com outro trator. Lá, quando colhe, já vem com inoculante. Inoculante nada mais é do que um produto para conservar o capiaçu. Ali, passando o inoculante, jogando inoculante nele, ele vai ficar com todos os nutrientes que ela tem, não vai perder nutrientes e não vai estragar. Então, o inoculante é para proteger a silagem. Então eu já, quando colhe lá, já tem na máquina já a bombinha que já vai esborrifando no capiaçu o inoculante. E você também, depois de colhido, que está no vagão, você pode pôr na trincheira e pode pôr também no saco, ensacar, que é o que eu uso mais, é no saco. Por que no saco? Porque o saco pesa lá em torno de 30, 35 quilos. E muitas vezes você quer alimentar uma vaca, duas, você vai lá, pega um saco, abre e alimenta aquela vaca. No tempo pega outro saco, porque de trincheira você abriu ele, no momento que você abriu você tem que usar. Então já começa a perder nutrientes. Ele aberto, uma vez aberto, começa a perder. E no saco, você abriu um saco, usa tudo ele, está tudo certo. Então é uma maneira que eu achei viável para minha propriedade. Agora cada um tem que ver a sua necessidade aí na sua propriedade, o seu manejo, o que você vai fazer, vai engordar ou vai fazer tratar de vaca de leite, vai precisar de bastante. Então faz na trincheira, também é muito bom. Só que para mim lá o saco foi mais, está sendo mais viável. E no caso de querer vender também, no saco é bem prático. A pessoa chega lá, eu quero tanto saco, quero tanto tonelada, já pegou o saco, pôs para lá, carregou no caminhão, pesou, tudo certo. O de trincheira já é mais difícil, tem que tirar de lá, é mais difícil para você fazer esse tipo de negócio. Então, como vocês viram, não é difícil de mexer com a silagem do capiaçu. Eu considero como a melhor silagem aquela que você consegue produzir mais, né, mais tonelagem por hectare, com menos custo de produção, né? Ou seja, produzir mais com menos, você ter um custo-benefício melhor. Diante de todas as experiências que nós tivemos com silagem, todas as silagens que nós fizemos,
Todas elas apresentam as suas peculiaridades e todas elas você consegue utilizar no trato dos seus animais, tá? Mas, diante de tudo que a gente já fez e diante do que a gente está fazendo hoje lá dentro da nossa propriedade, eu considero a melhor silagem a silagem feita com BRS Capinha-Sul. Por quê? Porque você consegue uma boa produtividade por hectare, você consegue uma alta produção de toneladas de capim por hectare, né? Lembrando que nós conseguimos aí produzir algo em torno de 300 toneladas por hectare por ano, ou seja, em 3 cortes, cada corte com 100 toneladas, né? E você consegue diminuir o seu custo de produção de silagem, né? Capinha-Sul cortado no ponto certo para fazer a silagem e seguindo os processos de ensilagem, você vai guardar um material ensilado que apresenta um bom valor nutricional e em alta quantidade. Então você tem um custo-benefício na produção da sua silagem, né? Então assim, diante de toda a experiência que nós tivemos na nossa elaboração das silagens que nós fizemos na fazenda, nós fizemos silagem de milho, fizemos silagem de milho com sorgo, fizemos silagem de cana-de-açúcar. Todas elas são muito boas silagens, né? Você tem aí o milho com sorgo, apresenta um alto valor nutricional, uma silagem de excelente qualidade. Mas você tem um custo de produção que chega a ser 57% superior ao custo de produção de uma silagem como o do Capinha-Sul. Então, nós, pequenos e médios produtores rurais, nós temos que trabalhar com custo-benefício, né? O Capinha-Sul, cortado no ponto certo, ensilado da maneira correta, ele vai apresentar um bom valor nutricional, ele vai apresentar um alto volume de produção, você vai fornecê-lo ao seu gado, o seu gado vai ter um ganho médio diário de arroba muito bom diante do seu custo de produção. Então assim, qual a melhor silagem? Na minha opinião e por todas as experiências que nós já aplicamos dentro da nossa propriedade, hoje a melhor silagem, o melhor custo-benefício, com certeza é o Capinha-Sul para o pequeno e médio produtor rural. Então, aqui tem várias dúvidas que a gente recebe aqui nas redes sociais, nas nossas redes sociais. Comentário. O Capinha-Sul pode plantar de qualquer jeito que ele dá. Eu acho que coisa mal feita não vai dar certo. Se plantou de qualquer jeito e deu resultado, então vamos plantar bem feito que você vai superar esse resultado. Então, eu não aconselho ninguém a fazer de qualquer jeito, não faça, porque às vezes você plantou lá 3, 4 geminhas no fundo da sua casa, no fundo do seu quintal, ali que tem umidade, às vezes um lugar propício para ele vai dar um baita volume ali. Aí você vai pensar que daquele mesmo jeito ele vai produzir lá na capineira. Não é bem assim, lá na capineira você não vai ter os confortos que ele tem ali, os nutrientes que ele tem ali, porque está próximo da sua casa. Às vezes você joga adubo, joga água nele ali, ele vai crescer a todo vapor. Mas lá na capineira, se você ver, lá ele vai ter um menos desempenho, porque lá ele pode, se você não cuidar dele certinho, que nem eu vejo comentário, plantar que dá. Não é assim. Então eu vou explicar. Lá na capineira ele pode se competir com braquiária, com outras ervas daninhas, que você tem que cuidar, entendeu? Para que ele vai produzir certinho. Então não é bem assim, planta de qualquer jeito que vai dar. Não, ele é um capim valente, sim. Cresce muito no tempo da chuva, no tempo do verão. Ele cresce muito, produz muito, mas você tem que ter os cuidados certos com ele para que ele te lucre mais, entendeu? Não aconselho ninguém plantar de qualquer jeito. Um joga no chão, passa grade de cima, ele brota lá. Não, planta certinho na rua, certinho, bordoado, para você fazer uma colheita certa e ganhar dinheiro
e produzir bem, alimentar bem o seu gado ou vender o capiaçu. Lembrando, gente, que o uso das técnicas adequadas, entendeu? Da tecnologia adequada, né? Ela minimiza as perdas dentro da propriedade. Então isso é o quê? É mais dinheiro no bolso do produtor. Quando você faz a utilização das técnicas adequadas, na hora que você for plantar o seu capim-açu, você vai diminuir suas perdas. Você vai minimizar os seus prejuízos. Você vai produzir muito mais, entendeu? Capim. Então, todo o capim, até o próprio braquiarão, que é utilizado em todas as propriedades quase todas as propriedades hoje aí no Brasil afora, existe a técnica adequada para você fazer um trato dos animais, para você preservar o seu capim. E o capim-açu, desde o seu plantio, não é diferente. Tem que se fazer a utilização das técnicas adequadas para que você alcance uma maior produtividade com o capim, né? Se você se você fizer a utilização da técnica inadequada, você vai ter produção? Sim, mas você não vai conseguir tirar o máximo dessa produção. E o nosso intuito, o intuito nosso aqui, é passar para vocês que é possível retirar o máximo de produção do capim-açu, né? Ter algo em torno de 100 toneladas aí por hectare de um capim com excelente valor nutricional, utilizando as técnicas adequadas. Então, a utilização das técnicas adequadas permite você produzir muito mais com menos. Eu vejo muitos comentários de pessoas que ficam com medo de plantar, que não vai dar, que isso, que outro. Porque eu sou pequeno, fica um custo alto para plantar o capiaçu. Olha, eu falo para você que não é bem assim. Eu vejo que a Embrapa, ela criou o capiaçu direcionado para o pequeno e o médio produtor rural, mais para o pequeno. Por quê? Eu vejo que vem aquele velho ditado, é fazer mais com menos hectare. É você produzir mais dentro de uma área pequena. Você veja bem, você produzir 300 toneladas num hectare ano, não é fácil. Com outra capineira você não consegue, só com o capiaçu. E você com 300 toneladas, que vai dar lá em torno de mais de 50 toneladas de massa seca, 300 toneladas massa verde, massa seca, 50 e poucas, mais de 50 toneladas de massa seca, dá para você alimentar umas 30 cabeças de gado. Qual o capim que vai dar isso aí? Não tem capim. Você vai criar no máximo 3 cabeças por hectare, não vai criar mais do que isso aí, entendeu? E quando chega na entre-safra, em muitos momentos, se ela for meio prolongada, uma seca meio prolongada, você não vai ter o que dar para o seu gado, você não vai ter alimento para ele. Mesmo com 3 cabeças por hectare, você não vai ter. E com o capiaçu você vai criar 30 cabeças, tranquilo. Porque no verão, tempo da chuva, vamos falar assim, ela vai sobrar, você vai fazer o silo que eu acabei de falar, que o Vitor acabou de falar aqui, entendeu? Para você ter o alimento lá. E ela mesmo assim, naquele último corte que você faz, na entrada da estiagem, ela vai crescer, porque ela é uma planta resistente. Não vou falar que ela vai produzir a mesma coisa que produziu no verão, ela vai produzir menos, mas ela vai ter um verde lá, que você pode cortar e acrescentar junto com a sua silagem lá e fornecer na estiagem um ótimo alimento para o seu gado. Então, ele é muito bom para o pequeno produtor rural. Você está ali na sua pequena propriedade, ali, 3 hectares, 5 hectares, 10 hectares, conforme o tamanho aí, 20, não sei o tamanho, mas ela é muito boa para isso daí. Porque quando chega na entre-safra, você tem que... vou ter que fazer o treino. Não, você vai cuidar do seu rebanho, alimentar o seu rebanho. Essa é a nossa finalidade. Eu gosto de alimentar o meu gado, gosto de ver meu gado. E outra coisa que eu vou falar, quem se prevenir para estiagem vai ganhar dinheiro, vai ter mais lucro,
Porque muita gente está desprevenido, chega na estiagem, o gado dele fica fraco e você acaba perdendo o seu gado. E você tendo capiaçu, seu gado vai ganhar peso. Muitas vezes, ninguém tem uma novilha gorda, você tem lá. Você vende, ganha dinheiro. Então, ela completa esse ciclo para você. O capiaçu, eu torno a falar, é muito bom. Sim. E complementando o que meu pai falou, isso é uma oportunidade de negócio. A tendência do mercado é, quando chega o período de estiagem, o boi gordo, né, a vaca gorda, a novilha gorda, ela tem o seu preço elevado, né? Então, para quem se atenta a essas questões comerciais, essas questões de negócio, é uma oportunidade de você ganhar dinheiro aí, de você vender. Lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura. É Você você ter o gado gordo no momento onde ele está mais valorizado, né? É um momento onde você tem escassez de animais em ponto de abate, né? Dentro da sua região, né? E aí você tendo esse animal, com certeza o preço dele vai ter vai ser mais elevado, né? Quando eu trato do capinhaçu para silagem, eu gosto de trazer algumas comparações para que as pessoas consigam entender o porquê eu considero ele como uma das melhores matérias para ser ensilada. Lembrando que todas apresentam um bom valor nutricional, mas nós, pequenos e médios produtores rurais, nós temos que estar ligados em uma coisinha chamada custo-benefício, né? O que eu vou produzir mais com menos? Como que eu vou fazer isso? Então, nós temos hoje o potencial de produzir mais com menos. Mais silagem com menos custo de produção, né? Por exemplo, quando você planta o milho para você fazer a silagem, lembrando que você, ao plantar o milho, você tem que arar a terra, você tem que fazer correção de solo, né? Você tem que fazer toda a adubação para que a produção desse milho para silagem seja o mais perto da alta produtividade possível, né? E mesmo você fazendo todos esses trabalhos, quando você colher o seu milho, você vai ter uma produção de matéria ensilada algo em torno de 50 toneladas por hectare, né? Isso quando bem produzido, quando bem plantado. Lembrando que dentro do período chuvoso, né? A gente tendo aí a chuva seguindo o seu ciclo certo, tudo certinho, você vai ter aí uma colheita de algo em torno de 50 toneladas por hectare. O silo de milho, ele é uma silagem com alto valor nutricional, porém, você consegue uma produção muito maior quando você planta o capinhaçu. Por quê? Porque você dá um salto de 50 toneladas por hectare para 300 toneladas por hectare ano, né? Então, você consegue uma produção muito maior de matéria verde. E sem contar que no outro ano você não precisa plantar ele, já está ali. Quando a gente trata de silagem, a gente tem que se atentar aos percentuais de produção de cada matéria que vai ser ensilada, né? Lembrando que todas elas têm os seus valores nutricionais e algumas são até valores nutricionais elevados, como o sorgo, como o milho, né? Porém, o pequeno e médio produtor rural, ele tem que levar em consideração uma coisa chamada custo-benefício. Por quê? Porque quanto melhor o benefício e menor o custo, maior o benefício e menor o custo, para a gente que somos pequenos produtores rurais, isso é muito bom. Você consegue diminuir o seu valor, o seu gasto na produção, né? Por exemplo, quando a gente resolve, dentro da minha propriedade, hoje, esse ano, eu vou me preparar para o período de estiagem plantando milho, né? Você separa um pedaço, vai arar a terra, vai fazer análise do solo, possivelmente vai fazer uma correção daquele solo, né? Porque sempre que a gente se prepara para a produção de uma lavoura,
seja ela de milho, sorgo, cana ou capim-açu, nós temos que trabalhar da melhor forma possível. Por quê? Para nós tirarmos o maior volume de produção dessa lavoura, né? Então, quando a gente faz todo o processo de preparo do solo, plantio do milho, o milho ele vai apresentar um percentual de produção que gira em torno de 50 toneladas por hectare de matéria para ser ensilada. É um volume considerável? Sim, é um volume muito bom. Porém, você tem um custo muito grande para a produção dessa sua silagem, né? Quando a gente fala de milho, a gente tem que levar em consideração que o milho ele não é uma cultura perene, ele precisa ser plantado todas as vezes que você for colher, né? Então, todas as vezes que você colher, você vai ter que arar a terra, isso gera um custo. Você vai ter que preparar esse solo, você vai ter que adubar esse solo, isso gera um custo, e você vai ter uma produção de 50 toneladas por hectare, né? Quando a gente trata sobre o sorgo também possui um bom valor nutricional quando a gente trabalha com ele como matéria ensilada, né? O sorgo apresenta um bom valor nutricional, apresenta uma boa digestibilidade, né? O milho apresenta uma digestibilidade um pouco maior. Porém, você também tem a mesma dificuldade que apresenta as outras culturas como o milho. Por exemplo, você precisa plantar ele todo ano. O sorgo ainda tem uma vantagem que ele tem a rebrota, mas ele vai produzir no primeiro corte algo em torno de 50 toneladas e na rebrota ele vai produzir algo em torno de 20 toneladas quando bem manejado, né? Então assim, você vai ter uma produção total de silagem, quando você opta pela silagem de sorgo, no valor total de 70 toneladas de produção da sua silagem dessa cultura de sorgo, né? Quando a gente trabalha com a cana-de-açúcar, ela consegue te entregar uma matéria para ser ensilada que gira em torno de 100 toneladas a 150 quando você possui uma lavoura de cana muito bem manejada, muito bem tratada, muito bem cuidada, né? Porque a lavoura de cana, você planta ela, o primeiro ano, quando o solo está corrigido, ela vai produzir muito bem. Depois você precisa fazer a complementação do solo, precisa fazer uma adubação para você ter a mesma produtividade ou melhorar a sua produtividade para o ano seguinte, né? E o canavial, a cana, ela possui um bom valor nutricional. Porém, no ano, você vai conseguir tirar ali de matéria para ser ensilada, no máximo 100 a 150 toneladas de matéria verde para você ensilar e para você fornecer para o seu gado, né? Quando nós tratamos sobre o capim-açu ele é superior nessa quantidade de tonelagem por hectare de produção. Então nós temos mais matéria verde sendo ensilada na mesma quantidade de hectare, né? Então quando a gente trata sobre o capim-açu, a gente dá um salto para 300 toneladas ou mais por hectare por ano de produção de matéria verde a ser ensilada. Matéria verde a ser ensilada de um ótimo capim, de excelente valor nutricional e que vai propiciar para você, quando bem administrado, quando bem fornecido e bem trabalhado ao seu gado, um ganho médio diário de arroba muito bom. Então, por exemplo, algumas curiosidades que a gente pode trazer sobre a produção de silagem, tanto de milho como sorgo, como de cana-de-açúcar. Por exemplo, a silagem de milho, ela chega a ser 57% mais cara a sua produção do que a silagem de capim-açu, né? Quando a gente trata do sorgo, o sorgo apresenta aí algo em torno de 43% a mais no custo de produção do que a silagem de capim-açu. A cana possui um custo de produção que gira em torno aí dos 42% a mais do que o capim-açu. Então perceba que você consegue ter um custo mais elevado na produção da silagem quando você opta por essas outras culturas. Deixando bem claro que todas elas possuem um ótimo valor nutricional e se você optar por elas, com toda certeza você vai conseguir fazer o trato do seu animal, tá? A nossa intenção aqui é mostrar que se você optar pelo capim-açu,
você vai ter uma maior produtividade por hectare. Você vai ter uma maior produção de silagem e, consequentemente, você vai conseguir tratar mais gado, mais animais por hectare dentro da sua propriedade, né? Quando a gente diminui o nosso custo de produção, é mais dinheiro no bolso do produtor, né? É dinheiro que você deixa de gastar, é dinheiro que você consegue manter dentro da sua propriedade e direcionar até para a modernização do seu equipamento no processamento desse material. Então, como o Vitor acabou de dizer aí, o Capiaçu supera todos. Não tem como. Ele citou todos os exemplos, os custos, né? E é sempre aquilo que eu falo, é produzir mais com menos área, menos hectare, você vai produzir muito mais com menos trabalho, porque cada plantio você ficar gradeando, arando terra, corrigindo solo, é um custo muito alto, entendeu? E o capiaçu não, você cortou ele hoje, veio uma chuva, no outro dia ele já começa a brotar, entendeu? Você vê que coisa, não tem, quem não tem o capiaçu está perdendo tempo. Planta que você vai ver que eu estou falando aqui é uma pura realidade. Eu, quando não conhecia o capiaçu, plantei um pouco para ver. E vi assim, ó, tempo do verão, da chuva, como que ele cresce. E quem tem o capiaçu irrigado, trata de muito gado. Porque ele tendo umidade para ele cresce muito. Ele supera, não tem comparação. Entendeu? Não tem comparação. É você plantar, cuidar dele, porque ele é uma lavoura. Tem gente que quer soltar o gado dentro, não faça isso, que vai fazer errado. Corta ele, seja caprichoso. Ele é um capim de capineira, ou seja, ele é um capim que necessariamente você vai precisar processar ele e fazer a silagem ou servi-lo no coxo para o animal. Ele não é um capim de pastejo, tá, gente? Isso aí tem que ficar bem claro. O capiaçu ele é um capim de capineira, você vai cortar e vai fornecer no seu coxo, ok? E uma outra coisa, tem muita gente que pergunta, vou dar só o capiaçu para o meu gado? Não, não vai existir capineira nem o milho. Milho é melhor? Sim, melhor. Não vou falar que o milho, fala, mas se eu vou dar só o milho, o gado... Não, você tem que complementar. O capiaçu é como o seu gado está numa braquiária boa. Está lá numa braquiária boa. Você vai dar só a braquiária para o seu gado? Não, você vai ter que pôr um complemento no gosto, mineral, qualquer coisa. Se você quer ganhar peso, quer engordar, aí você vai ter que ajudar com energético, coisa assim, entendeu? Ele é excelente, mas é um capim, ele não é ração. Quero deixar bem claro, muita gente, não é ração. Ele é um volumoso de excelente qualidade. Hoje no mercado existe uma variedade de silos, né? O que é o silo? O silo é onde a gente vai armazenar a nossa silagem, né? É o destino, digamos assim, anterior a você servi-lo no coxo, onde você vai armazenar a sua matéria ensilada. E algumas pessoas perguntam, por que tanto tipo de silo? Né? É porque é o seguinte, gente, cada silo atende uma demanda específica. Né? Quando a gente vai produzir nossa silagem, assim como a gente faz com a escolha da cultura que a gente vai fazer, vai ser ensilada, né? A gente também tem que pensar, nós temos que pensar como a gente vai armazenar. Por quê? Porque de acordo com a armazenagem que a gente escolhe, é o tipo que a gente vai utilizar esse silo, né? Então, por exemplo, a gente hoje é muito comum ver no país um tipo de silagem que é o tipo de silagem de trincheira, né? É um ótimo tipo de silagem, apresentam, só que tem que se levar em consideração no seu processo de ensilamento
como você vai utilizar esse silo. Como que você vai, se você vai servi-lo ao gado, né? Se você for servir ao gado, o local de armazenagem tem que ser próximo, né? Então, algumas coisas têm que ser levadas em consideração quando você vai fazer sua silagem. E uma delas é o tipo de armazenagem da matéria ensilada, né? Então hoje nós temos aí uma variedade muito grande, que é o silo de trincheira, silo de superfície, silo bola, né? O silo tipo rapadura e mais recentemente, né, desenvolvida e caiu aí no gosto do brasileiro, a silagem sacada. Por que que existe essa variedade de silo? É de acordo com o seu uso, né? Por exemplo, se hoje eu vou produzir uma silagem para vender, qual é o que é interessante? Qual a forma de armazenagem que é interessante para mim? Ou você ensilar a matéria, você guardar a matéria ensilada ou no saco, né, fazer a silagem sacada, ou fazer o silo tipo bola. Por quê? Porque facilita o transporte, você não precisa abrir uma silagem de trincheira, né, pegar aquele material que já está ensilado ali, rearmazenar ele de outra maneira, tendo um custo, e aí você fazer a venda desse silo. Então assim, cada tipo de silagem é para atender um tipo específico que você tem de uso para sua matéria ensilada, né? Por exemplo, se eu tenho uma alta produção de silagem e eu utilizo essa silagem dentro da minha propriedade, o interessante é que você use aí uma silagem de superfície, que é aquela feita sobre o chão, né? Com todos os cuidados necessários, forrando a lona, tudo certinho. Ou mesmo você fazendo a silagem de trincheira, que é feita na valeta, né? Que você faz a vala primeiro e depois você vem com o material ensilado. Por quê? Porque é a forma mais fácil de você armazenar uma grande produção de silagem, né? Então, a silagem de trincheira, ela é mais recomendada para quem tenha alta produção de silagem e vai utilizar essa silagem dentro da sua própria propriedade. Ah, então quer dizer que depois eu não posso vender? Não, você pode vender. Pode vender, não tem problema. Você vai abrir a sua silagem, vai retirar a matéria ensilada de lá e vai realizar a venda. Mas, se você consegue antever que você vai vender, seria interessante você fazer, por exemplo, a silagem sacada, que hoje é comumente utilizada hoje dentro do Brasil, muito já difundida aí dentro dos produtores rurais, né, os pequenos e médios produtores rurais. Por quê? Porque facilita o manuseio, você diminui drasticamente as perdas dentro da sua silagem, reduzindo a quase zero quando você tem um processo de ensilagem muito bem feito, né? E você tem um fácil manuseio dentro da sua propriedade, sem contar que, por exemplo, a pessoa quer comprar sem a utilização de máquina, você pode realizar o carregamento de um caminhão, o carregamento de uma picape, o carregamento de uma caminhonete, com a matéria ensilada, com os sacos de silagem, porque são sacos que pesam no máximo aí 30, 35 quilos, então bem prático para as pessoas fazerem o transporte, né? Nós temos também outro tipo de silagem, que é o silo tipo bola, né? Ele é feito, na hora que é cortado, essa matéria ensilada, ela já é armazenada dentro das bolas. Essa silagem, ela é boa? Sim, muito boa e é uma forma muito boa de armazenar, porém ela apresenta um alto custo de produção, né? Por quê? Porque aquela bola ela é recoberta por um plástico filme de alta qualidade e aquele plástico ele é um tanto quanto elevado o valor dele, né? Sem contar as máquinas que você precisa ter para fazer esse processo, né? São máquinas aí que ultrapassam os valores de 500, 600, 700 mil reais, né? E tem necessidade também da utilização de um trator. Então, assim, os tipos de silo, essas variedades que nós temos hoje de silo dentro do Brasil, elas são para atender às exigências dos produtores rurais, né? Cada produtor rural tem sua exigência dentro da sua propriedade. E aí você consegue suprir essa exigência optando por um ou outro tipo de silo dentro da sua propriedade, né? Isso permite o quê? Uma boa produção, uma boa utilização da matéria sacada, da matéria ensilada e diminui perda, né? Diminui perda, menos prejuízo, né? Então, sempre que você optar por fazer silagem do seu capim-açu, sempre tenha em mente como você vai armazenar essa silagem. Por quê?
porque você vai facilitar o seu manuseio dentro da sua propriedade. Como o Vitor bem disse aí, da silagem que ele citou aqui, vou fazer aqui um comentário, porque toda silagem você perde um pouquinho. Por mais que você capricha certinho, chegando a 40% de perda, né, em alguns processos de silagem mal feita. Então, uma silagem mal feita, você pode perder tudo, ou perder parte dela, grande parte dela. Então, uma silagem bem caprichada, bem feita, mesmo assim, a de trincheira, que você tem que cobrir com a lona, dupla face e tal, e sempre está chovendo, tem um animal, tem uma coisa ou outra que pode mexer lá, cada furinho que tem a lona lá, ela perde. E quando chove, ela passa uma certa umidade por silo que está ali embaixo dela, entendeu? Então aquela parte, camada de cima ali, ela vai ficar preta e perde aquela camada ali. E aí agora vou trazer aqui por que eu uso o ensacado. O ensacado você não perde nada, nem o churume, que tem um pouquinho de churume, você não perde. Ele fica ali tudo dentro do saco. No momento que você pôs um enforca-gato ali, tirou o ar, o máximo que você puder tirar, soqueira ali, tira o ar tudinho, pôs um enforca-gato ali, um abraço, tá certinho ali, você não perde nada, nem meio quilo, só não deixar o saco furar, ninguém mexer, põe lá num lugar que tá livre de rato, de gato, às vezes só fura com aquela unha dele, e ali já tá uma mancha, você perde. Então, se não furar o saco, você pode durar 2 anos com aquele silo ali, que ele é bom. Se não está excelente qualidade. Após 30 dias dele sacado ali, você pode já dar para o seu gado, entendeu? Que geralmente é mais tempo, porque você faz ele no verão, o verão é mais prolongado, e você vai usar na entre safra. Então, para mim, o saco é muito melhor. E sem contar eu quero vender. Tá bom, é uma picape, chega lá, um pequeno, quer socorrer lá uma vaca, 2. Aí eu tenho aqui, tá aí, quantos sacos? Quer 10 sacos? Quer 20 sacos? Tá aí, pega, tá, pesou, pronto, carregou, foi embora. Não preciso estar abrindo aquele baita-silo de trincheira. Não estou desfazendo trincheira. Quem tem um grande volume, grande, de médio, grande produtor, ele vai ter que fazer aquilo lá, porque ensacar vai dar muito trabalho para ele. Mas para nós aqui que somos pequenos, médios, é de saco. Eu aconselho, faço aqui, e é o melhor para o pequeno produtor rural. Quando a gente fala de capim-açu, a dúvida mais recorrente dentro das pessoas que têm interesse, né, por essa capineira é: poxa, se eu vou trabalhar com capim-açu, será que eu preciso comprar maquinário novo? Né? Será que eu preciso fazer a utilização de maquinários novos? Olha, dentro da nossa experiência, da experiência que a gente tem dentro da nossa propriedade, todos os pequenos e médios produtores rurais, é difícil você achar um produtor que não tenha, no mínimo, um triturador estacionário dentro da sua propriedade, né? O capim-açu é um capim que necessariamente ele precisa ser processado e servido ao coxo. Mas você pode fazer esse processamento através da utilização de um triturador estacionário, seja ele na energia ou seja ele acoplado a um trator, né? Então, assim, dificilmente para aquele início de produção, para aquele início de fornecimento da matéria para o seu gado, daquele processamento do capim para você fornecer para o seu gado, você vai precisar comprar uma máquina nova. Aliás, uma coisa que nós fizemos dentro da nossa propriedade lá foi a modernização de equipamentos que a gente já tinha, né? Por quê? Porque é uma forma mais barata de você tornar aquele equipamento apto para você utilizar dentro das novas exigências que o capim-açu traz para o equipamento, né? Nós tínhamos lá nós já fazíamos o uso de ensiladeira, né? Como nós já trabalhávamos com silagem, colhia silagem de milho, fizemos silagem de sorgo com milho, fizemos silagem também de cana de açúcar. Então nós tínhamos já lá dentro da nossa propriedade uma ensiladeira, né? Era uma ensiladeira um tanto quanto já bem
antiga, né, utilizada várias vezes, e ela foi desenvolvida para quê? Para colher milho, né, e sorgo ou cana-de-açúcar, né? Ela tinha até uma espiral na lateral que fazia o levantamento da cana que estava caída, né? Então a máquina é desenvolvida para essa finalidade. O que nós fizemos? Quando nós plantamos o capim-açu, no primeiro corte, ela colheu bem. Por quê? Porque o volume da toceira era um volume já não muito desenvolvido, né? Porque ela vai desenvolvendo com o tempo, com a quantidade de cortes que você vai fazendo nela, né? Então, como esse volume não era muito grande, a gente conseguia fazer a colheita do capim-açu com essa ensiladeira sem menores problemas, né? Mas a demanda do capim-açu ela aumenta, né? Hoje nós temos lá em casa touceiras que passam de 80 centímetros, né? Então uma boca de uma ensiladeira que era utilizada para colher cana, colher milho em linha, ela já não comporta, né, a entrada desse material dentro da máquina, né? E aí o que a gente fez? Tinha duas opções. Ou você compraria uma ensiladeira nova, que na época passava de 100 mil reais, né? Uma ensiladeira com boca de área total e tudo mais. Ou a gente modernizava o equipamento que a gente já tinha. A opção que nós achamos mais viável foi modernizar o equipamento que a gente tinha. Então foi feita a aquisição de uma plataforma de área total, foi acoplada na ensiladeira, porque esse equipamento ele já vem mais ou menos, ele já vem bem acertado para você conseguir fazer esse acoplamento sem maiores dificuldades, e a gente continua produzindo com a mesma ensiladeira que a gente tinha, porém com uma leve modernização que foi feita no equipamento. Então assim, comece a produzir. Antes de você, tem que se levar em consideração como você vai trabalhar? Sim, tem que levar em consideração como você vai trabalhar. Mas se você tiver um triturador estacionário dentro da sua propriedade, com toda certeza você já vai conseguir processar esse material, e daí ele processado você pode ou fazer a silagem, né, e armazenamento desse material ensilado, ou você pode optar por servir ao coxo. Então assim, dentro de todas as propriedades rurais hoje que a gente conversa, que a gente tem contato, quase a gente não escuta um proprietário rural que não tenha pelo menos um triturador estacionário dentro da sua propriedade. Então, utilize o equipamento que você tem. Você pode ter certeza que você vai conseguir processar o capim-açu e servir ao seu gado, ou fazer a silagem, vender essa silagem e servir ao seu gado também no momento de estiagem. E com certeza você vai ter um bom rendimento com isso. Eu vou falar aqui para o pequeno produtor rural. Eu sei que é difícil sim comprar um trator, comprar todos esses equipamentos, mas você não desista. Pega um triturador pequeno, estacionário, ligado na energia, com motorzinho ligado na energia, e faça a sua ração, que você vai lucrar muito com isso. Você vai sair do sufoco na entre-safra, na estiagem, porque é muito triste você ver uma criação sua lá com fome, precisando de alimento, e você não se preparou lá atrás, às vezes por falta de uma iniciativa, de ter um pequeno triturador. Isso é barato, não é caro, entendeu? Não vou aqui ver a situação de cada um, mas é necessário, é um bem que ele se paga. Certeza. Facinho. Um triturador estacionário ele é baratinho. E você ali pega um companheiro, um filho, ali que possa te ajudar. Num dia você faz muita ração. Você vai fazer ração para o seu gado todo, vai armazenar. Ou o saco também, se você não tem a máquina para ensacar, você pode ensacar manualmente, vai pondo dentro do saco, socando. Amarrou a boca dele, acabou. Aquele pouquinho de ar que fica dentro não vai estragar a sua ração. Ele fica ali dentro e vai maturar ali e não vai estragar a sua ração. O seu capim-açu vai ficar bom do mesmo jeito, com todos os nutrientes que ele precisa, que ele tem para fornecer lá na entre-safra. Pode fazer que você não vai se arrepender e não vai ver sua vaca passar fome. Apesar da gente ter que levar em consideração muitas coisas quando a gente vai plantar a nossa lavoura de capim-açu,
faça por você, faça o plantio da sua lavoura, que eu tenho certeza que as coisas serão encaminhadas para que você consiga fazer a colheita do seu capim e fornecer ao seu animal, né? Nós produtores rurais, a gente enfrenta dificuldade todos os dias você levanta e é arregaçar a manga e trabalhar, né? E o plantio e colheita do capim-açu não é diferente, né? Então, faça, né? Plante o seu capim, trabalhe, eu tenho certeza que você vai conseguir colher ele e fornecer aos seus animais, você vai ter um bom rendimento, você vai ter um capim de alta tecnologia, com certeza você vai ser muito beneficiado com a implantação dessa capineira dentro da sua propriedade. O capim-açu, ele pode ser usado no gado de corte e pode ser também usado no gado de leite. Porém, há que se respeitar algumas regras. A Embrapa criou ele olhando para o gado de leite. Mas uma vaca de alta lactação não é recomendada. Mas para o pequeno produtor que tem vaca aí na faixa de 15 litros, até 18, 20 litros para baixo, ele é muito bom. Você pode fazer o silo, pode dar in natura, verde, que a sua vaca vai produzir leite com um pequeno custo, porque o capim-açu é barato. E o leite, sempre a gente não conseguir preço bom no leite. Eu já fui produtor de leite e conheço bem essa área aí, entendeu? Sempre a menor fatia é que fica com o produtor rural. A maior fica para a indústria, comércio, não sei para onde vai, menos para o produtor. É assim que sempre funcionou. Não vou falar que perdi dinheiro, ganhei dinheiro. Formei meus filhos, paguei faculdade dos meus filhos, todos estudou na faculdade particular, tudo paguei com dinheiro de leite. Na época eu usava na de safra, assim, silo de milho, sorgo, cana, esse tipo de coisa que eu tinha. Não tinha capim-açu na época, entendeu? Então eu produzia isso daí. Então eu produzia o próprio alimento para minhas vacas. O capim-açu é isso aí. Você tem que começar a plantar. Você começar a plantar ele, você não vai se arrepender. E você vai lucrar como nunca. E vai convidar seus parentes, amigos, vizinhos, plante o capim-açu. Que o capim-açu veio para solucionar a estiagem. Com certeza. Principalmente para o pequeno e médio produtor rural. Plante, faça por você, faça pela sua propriedade, entendeu? Que você vai ter um bom rendimento e você vai ver que você vai passar pelo período da estiagem sem perder animais e talvez até tendo um ganho médio diário aí de produção, de arroba dentro da sua propriedade. Porque nada mais triste para um produtor rural do que você ver o seu animal ali definhando, né? Naquele período tão difícil para nós. Então assim, plante o capim, comece de pouco, comece com pouca produção, né? Mas comece e você vai ver ao longo de toda essa escalada sua dentro da produção do capim que ele realmente veio para te ajudar e para fazer muito por você dentro da sua propriedade. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês pela audiência, pela live, né? Boa noite para vocês, é um prazer estar sempre aqui falando com vocês, trazendo para vocês as novidades sobre o capim-açu, trazendo aí a nossa experiência que foi aplicada dentro da nossa propriedade. Então, assim, muito obrigado pela audiência de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para nós nas nossas redes sociais, que com toda certeza nós trabalharemos para solucioná-la. Bom, muito obrigado a vocês.